Sim, uns e outros, ainda no fardo orgânico, eficientemente escoltados e incentivados por espíritos desencarnados, formando devastadora sintonia triangular, lançando fagulhas incendiárias na mente de uns e outros, estejam ou não se drogando, logo o vício ocupa-lhes o espaço integral do dia. A esse consórcio o espiritismo denomina obsessão. A trajetória medicina denomina dependência química. 4. Emoções trincadas. Somente no dia seguinte ao problema do pai foi que Anderson ficou sabendo que ele estava hospitalizado, apressando-se em procurar a mãe que, ao vê-lo, numa explosão de soluços, contou que a irmã estava internada numa clínica de recuperação de drogados. Mãe, embora não me sinta bem nesta casa, vim correndo para saber se a senhora quer que eu faça alguma coisa. Oh, meu filho, foi tudo tão de repente, por isso estou aqui. Cheguei de viagem e, quando soube, imaginei que a senhora estaria angustiada e isso mexe comigo, pois eu a amo, muito. Abraçaram-se eternamente. A doença de Ari e o destino de Mary os havia sensibilizado. Além do mais, prosseguiu, não acho justo que a senhora, sozinha, administre esses dois problemas. Quero ajudá-la a superar esses momentos difíceis. Luísa, até então apenas abalada com a doença do marido e contrariada com o vício da filha, pensou das palavras do filho a expressão não acho justo e adequou-as ao que estava acontecendo. Sim, não era justo que isso tudo tivesse acontecido com ela. A revolta apresentou-se em seu espírito, logo sendo acolhida, expressamente convocada que fora por essa negativa postura mental. Assim, quem falou, agora, foi a mulher injustiçada. Sabe, Anderson, foi bom você ter vindo hipotecar-me solidariedade e carinho bem no meio dessa tempestade que se abateu sobre nossa família. Só tenho você e o Dr. Américo para me ajudarem a superar tantos problemas. Aliás, o Dr. Américo ficou de telefonar-me tão logo nós possamos visitar seu pai, pois ontem ele tinha ido para o TI e não podia receber visitas. Foi até o porta-revistas e apanhou um jornal, mostrando ao filho um destaque na coluna social. Infames. Ouvi hoje de manhã, na TV, sobre o papai Mary. Por isso vim até aqui. Cruéis, esses repórteres, choramingou Luísa. Após meditar um pouco, Anderson assumiu, a melhor maneira de acabarmos com essas fofocas é solicitar ao Dr. Américo, que há tantos anos cuida de nós todos, que esclareça qual a doença do papai. Quanto a Mary, não há mesmo nada a acrescentar ou modificar. Infelizmente, ela é viciada e, por isso mesmo, que assuma as consequências. Meu filho, você tem razão quanto ao Dr. Américo desfazer intrigas, mas, no que diz respeito à sua irmã, ela precisa do nosso apoio, não meu. Não concordo com o que ela faz e imagina quem vai pagar a conta. Quanto a isso não se preocupe. Temos condições de arcar com o tratamento da Mary, que nem sequer vai abalar a solidez da nossa fortuna. O problema, na verdade, é o brilho da nossa família. O mordomo, delicadamente, interrompeu-os. Perdão, senhora. Com licença, senhor Anderson. Está à porta um motociclista que quer falar com alguém da família. Vejo o que ele quer. Cheguei até a forçar, senhora. Mas ele insiste em ser atendido por algum familiar. Diz que é sobre Mary. Vou ver de que se trata, adiantou-se Anderson. Quando o motociclista viu, foi logo dizendo. Sua irmãzinha era uma boa freguesa, quando se trata de comprar e apreciar nossos produtos, mas, na hora de pagar, já não é a mesma. Olha aqui, companheiro, não sei quem você é nem o que pretende. Aliás, não estou gostando do seu jeito. Sabia? Se a Mary comprou e não pagou, me dê a nota fiscal e eu pago. Irmão, você não entendeu, ficou nervosinho depressa e isso não faz bem para a saúde. A mana tem crédito aberto, mas agora que entrou em recesso precisa zerar a conta. Você está se tornando inconveniente. Ou me dá o recibo da compra, seja lá quanto a Mary gastou, ou então vai dando fora. Não tenho tempo a perder. Ainda mais com estranhos. No seu lugar eu dobrava a língua, antes de ofender quem não conhece. Vou abrir o jogo com você,
pois não costumamos conversar muito. Amigo, já não quero vê-lo mais aqui. Sua conversa não me agrada e sua pessoa, menos ainda. Caia fora. Já. Ou prefere que eu chame a polícia? O motociclista sorriu com sarcasmo e retirou-se. Quem era? Um bobo, mamãe, cobrando despesas feitas pela Mary. Despachei logo, pois não tinha a nota fiscal do que ela comprou. Tanto era um golpe que foi embora depressinha quando falei em chamar a polícia. Eram quase 10 horas quando Luiz atendeu o telefone. Sim, doutor Américo. Pelo amor de Deus, pode dizer. Meu filho, inclusive, está aqui. Luísa desligou lentamente após ouvir o que o médico tinha dito. Anderson colocou a mão em seu ombro e aguardou. Seu pai vai precisar fazer um transplante de coração. E essa é a única esperança. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Anderson confortou-a como pôde. Passados alguns instantes, indagou. Mãe, ele é tão forte, tão saudável, nunca ficou doente. Não pode ser. Deve haver algum equívoco. Vou agora mesmo para lá, conversar com a equipe médica. Vou com você. À saída, quando chegou à rua, o luxuoso automóvel foi interceptado por 2 motociclistas. Cada um com uma carona. O motorista desviou das motos, que logo emparelharam com o carro, uma de cada lado. Aí, os homens que estavam na garupa das motos, com os demais dedos encolhidos, quase encostaram o indicador no vidro das portas traseiras, no gesto clássico de atirar. Embora sem armas nas mãos, o pavor da ameaça provocou pânico nas 3 pessoas que estavam no interior do veículo. Por pouco, o motorista não perdeu a direção, mas manobrou rápido e acelerou, fugindo deles. Olhando pelo vidro traseiro, Anderson identificou que um dos homens era aquele que há poucos instantes estivera na casa dos seus pais. Os 4 sorriam, malignamente. O doutor Américo esperava-os, à porta do hospital. Sinto muito, Dona Luísa e meu caro Anderson, mas considerei inadiável dar a vocês a notícia sobre o Ari. Após procederem a minuciosos exames, os médicos que o assistiam reuniram-se, em junta, para decidir qual o procedimento a ser realizado. O doutor Renato, presidente da junta médica, ouviu um a um os diagnósticos apresentados por seus colegas. Consideradas todas as condições do paciente e as possibilidades de tratamento, não restou senão um único caminho: transplante de coração. Respirou fundo e continuou. Os vários exames específicos e os complementares, com equipamento de ponta, conduziram à conclusão e ao diagnóstico preciso: miocardiopatia dilatada, acrescida de células inflamatórias e necrose miocárdica parcial. O que quer dizer isso? Quadro grave. Gravíssimo, aliás. A miocardiopatia, por alguns denominada de cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, é um estado em que o miocárdio, principal músculo do coração, apresenta-se muito enfraquecido e sem forças para as contrações normais, pelo que aumenta de tamanho. Verificado o estado clínico geral do paciente, o Dr. Renato indicou o transplante, enquadrando os procedimentos necessários na categoria de urgentes. Vamos falar agora mesmo com o dono do hospital, atalhou Anderson. Não, meu amigo, acalmou o médico, não é com o dono do hospital que temos que falar, e sim com o chefe da equipe médica do departamento de cardiologia. Muito bem, convoque-o, Anderson. Talvez você desconheça a forma segundo a qual um grande hospital como este desenvolve suas atividades, ao longo das 24 horas, em todos os dias do ano. Não podemos, simplesmente, chegar aqui e convocar esse ou aquele médico, ainda mais os chefes de clínica. O Dr. Renato, chefe da cardiologia, neste momento está realizando uma cirurgia e só poderemos entrevistá-lo quando sua agenda permitir. Mas o caso do meu pai é grave. Todos os casos da cardiologia o são, uns mais, outros menos. O de papai está no mais, porém os transplantes, embora inevitáveis, até poderem ser realizados, sempre possibilitam aos pacientes uma sobrevida, desde que sob controle médico. Luísa, até então só ouvindo, interveio.
Vamos agendar uma entrevista com a secretária do doutor. Já providenciei isso, antes de vocês chegarem. Com efeito, o doutor Renato atendeu-os à tarde. Dona Luísa, Anderson, Américo, a melhor maneira de administrarmos esses momentos é conceder-nos o máximo de confiança, reciprocamente. O tempo está contra nós no tratamento do nosso Ari. Já concluímos vários exames complementares, confirmando que ele está com placas da substância gordurosa chamada colesterol, depositadas nas paredes das artérias coronárias, obstruindo-as. Em consequência dessa obstrução, o miocárdio foi se enfraquecendo, não tendo força para se contrair normalmente, e infartou, privando o coração de receber sangue. Doutor, meu marido nunca se queixou de nada. É comum, Dona Luísa, que pessoas atarefadas, como ele, produzam sobrecarga de adrenalina e de endorfina, num prejudicial processo de mascarar os sempre amigos sintomas. Com a endorfina, o indivíduo julga que aquela pequena dorzinha não era nada, só ligeiro mal-estar. E isso porque a mente determina ao cérebro que ele acredite nisso e, daí, as glândulas suprarrenais recebem a ordem do chefe o cérebro, para produzir adrenalina, que é despejada na circulação sanguínea. Fez pequena pausa e prosseguiu. Dessa forma, com esse equilíbrio artificial e enganoso, e também arriscado, o cidadão prossegue em sua faina, sempre acelerada. É como quando alguém toma um anestésico local e logo se machuca naquele local, nada sentindo. Olhou-os com serenidade e completou: se me permitem uma outra comparação, é como se uma pessoa que tem uma bela conta bancária começasse a sacar sempre mais e mais, sem fazer depósitos. Confiante no saldo, de início alto mesmo, vai sacando, sacando. O gerente do banco, receoso de ofender tão ilustre correntista, mas também não sendo omisso, quando pode, com muito tato brinca com ele: olá, doutor, faz tempo que o banco não tem a honra de recebê-lo. Tal cliente nem sequer toma conhecimento do eufemismo embutido na frase. E segue sacando. Para silenciar o gerente, dá-lhe presentinhos. Um dia, de forma sempre inesperada, recebe um comunicado irreversível: sua conta está encerrada, pois seu débito é vultoso. O doutor Renato, gostando da própria historinha, fez-lhe o fecho. O saldo elevado é a saúde, o banco, o corpo, o gerente, o coração, os saques contínuos, sem reposição, os excessos de trabalho, os avisos e telefonemas do gerente, os sintomas, os presentinhos, adrenalina e endorfina, o encerramento da conta, sem aviso, infarto. Anderson atalhou: e a reabertura da conta? Não há reabertura. Só com um novo gerente, abrindo uma nova, desconsiderando a anterior, já irreversivelmente condenada. Não existe outro tratamento para o Ari além do transplante. Não, Dona Luísa, o caso do Dr. Ari é grave e a mim me ocorreu noticiar-lhes isso de forma figurada, na historinha que contei. Na verdade, a tal historinha é a realidade dele. Nos dias atuais, o homem não tem medidas nem para o trabalho, nem para o lazer, nem para o descanso, nem para uma alimentação saudável. Arrisco-me a afirmar que é tão tumultuada a vida moderna que o lazer, longe de proporcionar um refazimento de energias físicas e mentais, na verdade provoca um sobreesforço. Viagens em excursões, de modo geral, são tiranizadores módulos de chegadas e partidas em total desrespeito ao relógio biológico do pobre turista, que, por um determinado número de dias, vê-se obrigado a alimentar-se em locais estranhos, em horários diferentes, com cardápios compulsórios. Além disso, as noites calmas da sua residência inexistem, pois o tempo urge e é preciso bem o aproveitar. Assim, o quadro é perverso: refeições noturnas, poucas horas para dormir, em camas estranhas, e alvoradas forçadas. Tudo isso, ao retorno, dá o tom do passeio. Foi bonito, muitas novidades, mas descanso mesmo que é bom, nenhum. Ao contrário, só desgaste. O cirurgião olhou-os longamente e, como ninguém dissesse nada, questionou: como sei disso tudo? Respondeu ele mesmo.
Quase a metade dos meus clientes enquadra-se no que acabei de pintar dos nossos dias. Mas papai não faz turismo coletivo. Viaja a passeio por conta própria. Não, só viaja a negócios. Pois é, o desgaste é o mesmo, ou maior. Tanto num quanto no outro caso, a consequência é o estresse, a terrível epidemia que vem afetando metade do mundo. Quando não é por excessos, é por escassez. Como assim, excessos ou escassez? Riqueza e pobreza, estes, os dois maiores catalisadores do desastre mental a que hoje se vê submetida a metade da população, em nível mundial. Encerrando a entrevista, o Dr. Renato foi bondoso. Não fiquem preocupados em excesso. Eu os manterei informados de todos os passos. Ari não é o primeiro paciente que apresentou esse quadro primeiro. Em todos eles, esses super-homens, após o transplante, continuam vivendo e trabalhando, agora respeitando mais a saúde, dosando as horas trabalhadas e sendo felizes. Deus o ouça. Podemos ir vê-lo? Claro. Só recomendo que, antes de cumprimentarem-no, preparem-se mentalmente para não deixar as ideias penderem para nenhuma preocupação. Refiro-me aos negócios. E a Mary, pois o Dr. Américo contou-me sobre o problema dela. Ari estava no TI, unidade de terapia intensiva, respirando com auxílio de aparelhos. Quando viu a mulher e o filho, pela janela de vidro, olhando pesarosos, compreendeu em menos de um centésimo de segundo que sua vida até ali vinha sendo um enorme equívoco. Não soube definir na hora, mas teve a sensação de ter dado umas 7 ou 8 voltas ao redor do mundo, como que a gritar que a vida é pujante e bela. Sim, queria viver. Não queria morrer. Captou, inteligentíssimo e observador que sempre fora, que a vida dele se esvaía. Talvez logo morresse. E, naquele momento, viu a morte assim, ele dando não as mesmas voltas ao redor do mundo, mas infinitas, e sem poder pôr os pés no chão. Luiz e Anderson, acompanhados pelo Dr. Américo, adentraram no TI e, ao se aproximarem dele, o médico adiantou-se. Ari, viemos vê-lo por um minutinho para dizer-lhe quão bem o queremos. O Dr. Renato está avaliando seu quadro de saúde e dentro em breve decidirá qual o melhor procedimento. O seguir, fez um gesto com a cabeça para Luiz e Anderson se aproximarem. Luísa falou primeiro com Ari. Meu bem, meu amor, pai, balbuciou Anderson. O paciente respondeu a ambos, grossas lágrimas assomaram-lhe, escorrendo pelas faces, em substituição a palavras. Em todos os anos de convivência familiar, nenhum momento teve a expressividade daquele instante. Na linguagem universal dos corações, ali os três conjugaram o verbo amar no tempo presente e no infinitivo impessoal, do tipo estamos aqui para amar. Indeclinável, no contexto da evolução espiritual daquela família, deixar de entender como a dor leciona a mansuetude e traz progresso. O Dr. Américo, cuidadoso, encerrou a breve entrevista. Voltaremos em breve, Ari. Por enquanto, procure não abrigar nenhum pensamento negativo. Tenha confiança no Dr. Renato e sua equipe. Retiraram-se. Quando Luiz e o filho se despediram do Dr. Américo e entraram no luxuoso automóvel, antes de ordenar ao motorista para onde queriam ir, assustaram-se com a palidez do empregado. Anderson brincou com ele. Que é isso, Marcelo? Parece que viu um fantasma, aqui. Os 4 rapazes das motocicletas passaram por aqui e deram 3 voltas no nosso carro. Mas o que é isso? Onde estamos? Exclamou Luísa. Mãe, não é hora para desespero. Com certeza são chantagistas, aproveitando-se das maluquices da Mary. Ainda com o carro parado, foram os 3 surpreendidos por um ensurdecedor ronco de motos, que pararam ao lado do carro. Um dos rapazes, sem o menor cuidado de cobrir o rosto, passou um bilhete para Marcelo, cuja janela estava aberta. Com um gesto expressivo, determinou que o bilhete fosse entregue à mulher. Marcelo, aterrorizado, obedeceu. Ao receber a folha de papel dobrada, Luísa teve ímpetos de jogá-la fora. Contudo, receosa de abrir a janela,
sufocou o gesto e determinou ao motorista que pusesse o veículo em movimento. Vamos embora, já. Antes mesmo de Marcelo dar a partida, as motos se afastaram com grande estardalhaço. O gesto do dedo indicador puxando um imaginário gatilho foi repetido pelos 4 rapazes. Anderson, irritado com aquele atrevimento, mas temendo alguma violência, pegou o bilhete das mãos da mãe. Com espanto, reconheceu a letra de Mary. Tratava-se de uma cópia de nota promissória no valor de R$ 11.000, cujo prazo de resgate já estava vencido. No verso, havia ameaças: quem deve tem que pagar, sua filha está nos devendo R$ 11.000 e já passou da hora de quitar. Ela é boa freguesa e só teve crédito porque nos deu garantia de que a mãe pagaria a conta. Vocês podem fazer 2 coisas: primeira, pagar a conta. Segunda, ir à polícia. No primeiro caso, o assunto morre na hora. No segundo, quem morrerá será a freguesa, não na hora, mas assim que sair da boa prisão em que está agora. Anderson mostrou o documento a Luísa, que, ao lê-lo, xingou: aquela desmiolada, arruma encrenca e joga nas minhas costas. O que a senhora vai fazer? Nada. Não vou pagar dívidas malucas da sua irmã, como se ela fosse uma garotinha comprando um carrinho de chocolate no supermercado. Marcelo, até então só ouvindo, não se conteve. Perdão, Dona Luísa e Sr. Anderson. Luísa aborreceu-se com a intromissão do empregado, totalmente fora de hora, mas Anderson encorajou-o. Diga, Marcelo, o que você quer? Sabe de alguma coisa da Mary e desses bandidos? Peço desculpas por dar a opinião, mas o caso é muito mais sério do que se possa imaginar. Com toda certeza, aqueles 4 não passam de aviões, ou melhor, de funcionários de algum traficante. Você está querendo dizer, cortou Luísa, que a dívida dos R$ 11.000 é porque eles forneceram drogas para minha filha. Perfeitamente, confirmou Marcelo, completando: essa gente não desiste jamais de receber o pagamento. Inclusive, o quê? Indagou, aflita, Luísa. Quando não recebem, matam o devedor, para servir de exemplo aos demais fregueses. Assim procedendo, desencorajam futuros maus pagadores. Como é que você sabe disso? Perguntou Anderson, desconfiado. Aconteceu com minha família. Meu sobrinho, de apenas 17 anos, tornou-se viciado, começou a fumar maconha aos 13. O pai, meu irmão, fez de tudo para tirar o filho do vício. Mas não adiantou, ao contrário, passou a consumir cocaína. Deixou os estudos e várias vezes dormia fora de casa, em local ignorado. Como não tinha dinheiro para pagar a droga, chegou até a furtar o videocassete de sua casa e entregá-lo como amortização da dívida, pois os traficantes não deixaram de fornecer. Como sabem que foi ele que furtou? Porque meu irmão deu queixa na polícia e 2 dias após o informante disse aos investigadores onde estava o aparelho. Os policiais foram até o endereço e de fato recuperaram o aparelho, devolvendo-o ao meu irmão. Só que, sim, o que aconteceu? Meu sobrinho parou de sair de casa, alegando que brigara com os fornecedores de tóxicos e que queria se libertar do vício. Meu irmão e minha cunhada até choraram de alegria quando ouviram isso, dando graças a Deus. Mas e daí? Após 1 mês, tudo parecia resolvido e esquecido. Até que, de repente, o rapaz começou a sair de casa, às vezes ficando dias e dias ausente. Meu irmão se desesperou e novamente foi à polícia, pedindo auxílio. Aí, ponto de interrogação, a polícia passou a investigar as atividades do rapaz e logo descobriu que ele se transformara em avião dos traficantes. Preso com pequena quantidade de cocaína, alegou que era para uso próprio e, assim, na condição de menor de idade e usuário, não de traficante, pouco tempo passou no Instituto de Menores. Quando saiu, voltou a procurar os traficantes, que o readmitiram. Foi mandado fazer uma entrega, num determinado endereço, sem saber que o freguês, na verdade, era inimigo mortal dos seus chefes. Não deu outra. Quando fez a entrega, foi identificado e, analisada a mercadoria que portava, o destinatário viu que era vidro moído, misturado com giz em pó.
Meu sobrinho recebeu o pagamento e retirou-se, sem desconfiar de nada. Naquela mesma noite, ao chegar à porta da sua casa, para dormir, foi fuzilado por um homem que, da garupa de uma motocicleta, passou lentamente por ali, atirando várias vezes. Como a família ficou sabendo de tantos detalhes? Porque os traficantes para os quais ele trabalhava e os quais devia telefonaram para meu irmão e contaram tudo. Jogando com a revolta do meu irmão, imaginaram que ele, por vingança, iria eliminar o responsável pela morte do seu filho. Mas meu irmão, cristão praticante, não se vingou. E depois? Não foi procurado. Antes disso se mudou para outro estado. 5. Onde estão os doadores? No dia seguinte, saindo da CTI, Luísa, Anderson e Américo foram convidados a comparecer à sala do cirurgião-chefe, que cautelosamente explanou. Meus amigos, convoquei-os para esta reunião tendo em vista que o estado clínico do nosso Ari é grave, mas não desesperador. Luiz exclamou algo, muito de surpresa e angústia. Nosso caro Ari, continuou o Dr. Renato, como já expliquei há pouco, após examinadas todas as possibilidades de ajudá-lo, meus colegas e eu, em conjunto e por unanimidade, decidimos por indicar o transplante como hipótese mais indicada. Então, interveio Anderson, aflito, haveria outra forma de tratamento. Chegamos a pensar numa cirurgia reparadora, para retirada de parte do coração, segundo técnica recente desenvolvida por um brilhante colega nosso, brasileiro. Esse procedimento vem sendo indicado para os casos em que o coração está com volume aumentado em demasia, incompatível com a caixa torácica, como, aliás, ocorre com o Ari. Mas, infelizmente, há outros danos no coração de Ari, comprometendo o órgão por inteiro e tal cirurgia não resolveria o problema. Mas, Dr. Renato, estive pensando e pergunto ao senhor, se meu marido não se submeter a esse transplante, o que pode acontecer? Estará conosco por algum tempo, difícil de ser dito quanto, e, assim mesmo, desde que mantido sob estreitos cuidados médicos, isto é, praticamente permanecendo internado com monitoração e vigilância médica permanentes. Luísa não conseguiu impedir o choro. Dr. Renato, falou-lhe o Dr. Américo, até então só ouvindo. Com sua permissão, pergunto e gostaria que o senhor nos informasse qual a chance de o transplante ser efetuado. O tratamento extremamente respeitoso demonstrava quanto o cirurgião era conceituado entre os seus pares. Esse é o maior obstáculo, doadores. Por isso os convoquei. Como sabe, a lei federal regulando o assunto, estabelecendo normas rígidas em todos os passos dos transplantes, a começar pela retirada do órgão do doador em potencial. Sim, conheço a lei. O que peço ao senhor, por gentileza, é uma estimativa de espera na fila. Nada posso adiantar. Os receptores são muito mais numerosos do que os doadores. A fila de receptores é estritamente fiscalizada pelas autoridades, contudo, muitas são as nuances de atendimento, a começar por duas, não excludentes: a urgência do paciente em receber o órgão e a compatibilidade com o órgão disponível. Há casos de pacientes que, infelizmente, mesmo nos primeiros lugares da lista, vêm a óbito pela ausência de órgão compatível. Entretanto, outros, recém-ingressados, são logo atendidos, somadas as características da necessidade e da disponibilidade. Anderson interrompeu, Dr. Renato, não sei se o senhor pode nos informar, mas gostaríamos de saber quanto tempo de sobrevida meu pai terá, se realizado o transplante. Estimativamente, em média, pelos dados estatísticos atuais, a medicina considera possível um período de 10 a 15 anos. Recompondo-se, Luísa murmurou, o Ari precisa ser operado. Com urgência, devo acrescentar, disse o Dr. Renato, que a cirurgia de transplante é sempre de alto risco, pois o novo coração é considerado pelo organismo do receptor como um invasor. Assim, os procedimentos para conter a rejeição, tentada permanentemente pelo sistema imunológico do organismo, têm também que ser permanentes. Em outras palavras,
desencadeia-se um combate entre a defesa natural do paciente e os efeitos imunossupressores das drogas, tendentes a causar algumas sequelas. Sopesando a reação de cada um dos 3 ouvintes, aduziu: graças a Deus, contudo, com as técnicas atualmente desenvolvidas, têm sido raríssimos os casos de óbito, durante ou logo após a operação. Chamando a secretária, o Dr. Renato passou-lhe instruções e, enquanto era servido um cafezinho, logo retornou com um documento que a auxiliar preparou. Dirigiu-se a Luiz e explicou: esse é o outro motivo pelo qual os convoquei a retornarem à minha presença, pois temos aqui uma declaração para apreciando da senhora. Luiz apanhou o papel e leu. Assinando-o, declarava estar ciente do estado clínico do marido, bem como ter sido informada, com detalhes, das possibilidades de tratamento e cura. Com relação ao procedimento médico, concordava com a indicação da junta médica, isto é, com a realização do transplante cardíaco. Deveria ainda declarar a opção de manter o marido no hospital, ou no lar, sob supervisão da junta médica, até a realização da cirurgia. Luísa leu por 3 vezes aquela declaração. Passou a Anderson, que também se demorou em lê-la. Finalmente, foi entregue ao Dr. Américo, que a leu de um golpe. Quando os 3 se entreolhavam, o Dr. Renato adiantou: não decidam sem antes pensar bastante. Embora a Dona Luísa seja responsável e a única a assinar, sugiro que troquem reflexões. Vou sair por 1 hora e logo retornarei, para saber a decisão de vocês. Aos 3 não passou despercebido que o médico cercava-se de amparo legal, contra surpresas desagradáveis, expondo que a operação trazia riscos nem sempre possíveis de serem evitados, conquanto reconhecida a competência de toda a equipe. Desacostumada a tomar decisões cruciais, Luísa não conseguiu controlar-se e, tão logo se viu a sós com o filho e com o médico, ela entrou em pranto convulsivo. Anderson vinha fazendo tremendo esforço para manter a calma, mas, colocado diante de tão terrível quadro, igualmente se entregou ao desespero. O que foi que fizemos para merecer isso? O Dr. Américo, solidário, mas controlado, sugeriu: vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus que ampare o Ari e nos assista também. O silêncio de Luiz e Anderson funcionou como concordância. O sagrado nome do Mestre Jesus, pelos lábios de Luiz e de Anderson, há meses não era pronunciado, demonstrando que não visitava suas almas nem mesmo em pensamento. Américo, em sentido à oração, suplicou: Mestre amado, permita que sejamos abençoados pelas tuas luzes e pelo teu amor. Em primeiro lugar, pedimos pelo nosso IRMA Contiuari, ora atravessando dura expiação, mas abençoe-nos também, inspirando-nos em nossos passos, nessa difícil quadra de nossas vidas. A prece de Américo evidenciava, com clareza solar, que ele se irmanava aos momentos críticos de toda a família. Comovidos, Luiz e Anderson abraçaram-no em lágrimas. Uma grande paz, agora sim, visitou todos, em especial Luiz e o filho, reconfortados por energias espirituais que lhes foram dispensadas por protetores espirituais, em atendimento à prece. Bem que Jesus recomendou que, quando estivéssemos aflitos, fôssemos até ele, pois nos consolaria. Pena que quase sempre nos esquecemos dessa bênção. 6. Caminhos da vida, estradas do destino. Ó, vaidade, vaidade! Que te esforças para alcançar o vento, porque não ouves o Eclesiastes o pregador, que no seu livro sapiencial, conforme relata o Antigo Testamento, nos ensina a filosofia de vida, cujo tema é tudo é vaidade, mas tudo vem da mão de Deus. 3 dias após, a situação clínica de Ari apresentou séria recaída, pois os remédios não conseguiram proporcionar o efeito desejado. Sendo ele paciente de UTI, com permanente monitoramento do seu estado físico, ao primeiro sinal de alerta o Dr. Renato foi convocado pelo plantonista. Ao chegar, avaliou as condições do paciente, diagnosticando a necessidade urgentíssima do transplante cardíaco. Luiz e Anderson foram também chamados e acorreram ao cardiologista, que sem quaisquer delongas informou: o quadro clínico do nosso Ari se agravou de ontem para hoje.
demonstrando que os remédios não estão agindo como esperávamos. Aflita, Luísa interrompeu-o. Mas, Dr. Renato, não existem outros remédios? Sim, sim, tanto que mudamos a receita e com outros medicamentos e doses mais elevadas, mas nem assim houve reação. O que o senhor sugere? Indagou Anderson. No patamar que está, não há reversão. Respirou fundo e complementou, só um transplante, no máximo em 72 horas, poderá salvá-lo. Ah, meu Deus, gritou Luísa, já aos prantos. Anderson amparou, acercando-se dela e envolvendo-a num abraço carinhoso. Também o Dr. Renato consolou-a. Por sorte, este hospital está aparelhado e credenciado pelo Ministério da Saúde e pela Central de Transplantes para realizar esse tipo de procedimento. Agora, é esperar que surja um doador. Onde? Onde? Soluçava Luísa, clamando. Onde vamos encontrar um coração para meu marido? Não há motivo para desespero, Dona Luísa. Embora a medicina já esteja apta a salvar vidas pelos transplantes, nem por isso a maioria das pessoas se dá conta de como é importante ser doador de órgãos. No caso dos transplantes de coração, a dificuldade maior reside justamente nesse ponto: doadores. Há uma fila de espera, rigidamente controlada pelos órgãos federais e estaduais. Pela gravidade da situação em que está o Ari, vou consultar se há possibilidade legal de que ele passe na frente dessa lista. O que não se pode, de forma alguma, é perder a esperança. Então, o senhor está nos dizendo que o Ari está numa fila de espera. Mas, o Ari jamais precisou enfrentar filas. Sim. Só que agora a fila é pela continuidade da vida. Oh, vaidade, vaidade. Orgulho, poder, tudo desabou no mundo interior de Luísa. Pela primeira vez, talvez na vida toda entendeu como são frágeis e temporais os bens terrenos. Não conseguiu impedir que pela mente perpassasse revolta. Como é que tanta gente pobre tem coração sádio e agora o Ari precisa de um e não acha? Seu pranto impediu que a entrevista prosseguisse. Foi conduzida para casa sob orientação do Dr. Renato, que se prontificou a notificar qualquer novidade sobre a situação de Ari. À porta da residência, Luiz e Anderson tiveram desagradável surpresa: uma ambulância estacionada. O acompanhante do motorista desceu do veículo e dirigiu-se a Luísa. Senhora, sou Relações Públicas da Clínica de Recuperação Santa Ângela, na qual sua filha Mary foi internada há alguns dias. Sim, sim, o que fazem aqui? Infelizmente, não tenho boas notícias. Sua filha deixou-nos, sem permissão. O eufemismo significava que Mary tinha fugido. O quê? Atalhou Anderson, completando, vocês a deixaram sair. E o tratamento pelo qual já pagamos a metade. Por isso estou aqui, Sr. Anderson. Não deixamos sua irmã sair, ela se evadiu. Mas como isso foi possível? Não tem vigilância. Como explicamos antes da internação dela, como de resto explicamos para todos os demais candidatos, a Santa Ângela não é um presídio, e sim um local aprazível, devidamente equipado com pessoal e material, para proporcionar aos pacientes desassimilação física dos efeitos nocivos de drogas, bem como, em paralelo, ministrar aconselhamento psicoterapêutico. A repreensão velada mudou o tom do diálogo. Controlando-se, Anderson inquiriu. Minha irmã. Você sabe para onde ela foi? Estou aqui, maninha. Era Mary, que, assomando a cena, vinda do interior da casa com a maior tranquilidade, andando em câmera lenta e com voz sussurrante, sentenciou: esta é minha casa. Vocês são minha família e não é justo que me atirem numa clínica qualquer só porque eu cometi um ou outro excesso. Aliás, vejo que fiz bem em retornar ao ninho, pois fiquei sabendo pelos serviçais que papai está doente, internado. E é incrível como vocês não tenham me contado isso. Evidenciando a ausência de sintonia espiritual entre os três, Luiz e Anderson se entreolharam, indecisos quanto ao que fazer. O Relações Públicas da Santa Ângela, no estrito cumprimento do seu dever profissional, adiantou-se.
como mãe responsável pela paciente, solicito que a senhora providencie, agora mesmo, o retorno dela à clínica para a continuidade do tratamento. Mary, apeando da frágil postura de equilíbrio, gritou. Ninguém é responsável por mim, sou maior de idade e dona do meu nariz. O que quer que eu faça, o problema é só meu. Assim, meu prezado carcereiro, pode retornar ao seu empreguinho e nos deixar em paz, pois, com papai entre a vida e a morte, há muito que discutir, decidir e fazer por aqui. O Relações Públicas olhou para Luiz e Anderson, aguardando-lhes o parecer. Mãe e filho, atônitos, não sabiam o que decidir. Mary, da soleira, firme e impassível, olhava-os, a todos, com manifesto desprezo, qual se fosse uma imperatriz diante dos súditos. No caso de a paciente não retornar, sob estrita responsabilidade da família, trago comigo uma declaração para ser assinada pela senhora, isentando a Santa Ângela de qualquer consequência, bem como a família abrindo mão de reclamar devolução da quantia já paga. Anderson interveio. Você deve estar brincando. Pagamos pelo tratamento de 3 meses e agora, em tão pouco tempo, vocês já querem nos dar esse golpe baixo. Perdão, senhor, mas ninguém quer dar golpe em ninguém. Se o senhor se der ao cuidado de verificar o contrato assinado pelas partes no ato da internação, cuja via original está com a família, constatará que todas essas eventualidades são previstas. Agora, inclusive, peço-lhe moderar os termos, pois, além de uma queixa-crime por ofensas morais, a Santa Ângela poderá, no futuro, negar-se a acolher sua irmã, numa outra eventual crise. E, apenas para seu conhecimento, convém esclarecer que se a minha clínica recusar a internação, dificilmente outra aceitará. Bailaram no ar duas hipóteses, ambas ruins: indenização por ofensas morais e dificuldades futuras para tratar da toxicomania da Mary, que com certeza não iria deixar o vício de uma hora para outra. Anderson moderou. Pedimos-lhes 48 horas para decidir o que fazer. Pois não. Vou retirar-me agora, mas peço à senhora Luísa que telefone imediatamente para a direção da clínica, informando que a paciente estará por 2 dias sob responsabilidade materna, após o que será decidido se retornará ou não ao tratamento. Ao despedir-se, esclareceu, com propriedade e segurança. Apenas para esclarecimentos futuros, julgo prudente informar que seu telefonema será gravado. Logo após, na grande sala de visitas, os 3 olhavam-se alternadamente, como se nunca tivessem se visto. Pensamentos desencontrados borbulhavam-lhes na mente. Havia no ar insuportável tensão pela proximidade física dos 3. Qualquer um que dissesse palavra, uma única palavra, por certo provocaria algo assim como a arrebentação das comportas de uma represa de emoções e sentimentos, já acima do nível e começando a derramar pelas bordas. Ninguém poderia prever como acabaria aquela reunião familiar que nem sequer fora inaugurada, menos ainda convocada. Naquele lar, há tempos, Mary só conseguia dialogar, e assim mesmo raramente, com o pai. E Ari não estava agora ali. Seu retorno era dolorosa incógnita, esta comum aos 3, esposa e filhos. Anderson, de há muito, nem via o pai. Só agora, no hospital. Luísa, de repente, estava com os 2 filhos à frente, mas sem a menor chance de dirigir-lhes a palavra, expondo triste falta de autoridade materna. Ou, ao menos, de carinho materno. O energético emocional da mãe e dos 2 irmãos, tresandando frustrações, revolta e críticas recíprocas, formou ambiente espiritual deletério no lar. É comum que, por força de sintonia fluídica afastada do equilíbrio, estejamos mesmo sempre rodeados por invisíveis nuvens de testemunhas, as quais, julgando-se nossas convidadas de honra, passam a nos acompanhar os passos nos caminhos da vida. Quase sempre, afastando-nos da boa estrada do destino. Não são culpadas. Nós as convidamos, inconscientemente. Tais companhias, espíritos desencarnados de pouca evolução, assim como nós próprios, sentem-se bem à vontade conosco,
repartindo os resultados dos nossos empreendimentos morais. Somos nós quem lhes damos guarida na mente, num entrelaçamento que nada tem de subjetivo. Pelo contrário, tudo é entretecido nas linhas das ideias definidas. Não é cambiante tal associação, é ingênuo conluio. Da mesma forma que uma simples moeda atirada no lago espelhada em qualquer área da lâmina da água provoca ondas concêntricas que irão alargando-se rumo às margens, também nossos pensamentos se espraiam rumo à nossa atmosfera mental. Só que, se no lago as margens interrompem o fluxo da irradiação das ondas, no vastíssimo lago da psicosfera que nos envolve o que pensamos é absorvido por espíritos que comungam conosco dos mesmos ideais, ou dos mesmos propósitos, positivos ou negativos, e com isso vivificam ainda mais o que ainda não passava de simples cogitação. Daí a efetiva materialização do projeto, um passo. E sempre alcançando o fim buscado, porque conta com assessoria ímpar de congêneres. Invisíveis, mas ativos. Eficientes nos seus interesses e nos fins buscados. Sem dizer palavra, os filhos dirigiram-se cada um ao seu antigo quarto, mantidos como sempre foram. Luísa sentiu-se só. Extremamente só. Acabou recolhendo-se. Percebendo que o irmão e a mãe estavam em seus quartos com a porta fechada, Mary, meia hora depois, solicitou à motorista que a conduzisse ao hospital, pois queria ver seu pai. Somente no trajeto é que ficou sabendo pelo motorista o grave estado do pai, que só um transplante cardíaco salvaria. Chegando, não foi autorizada a falar com Ari, sendo informada de que estava sedado e quando despertasse não seria aconselhável emocionar-se. Dispensou o motorista e andou a esmo. Com a mente fervendo, frustrada por não ter sequer dado um alô ao pai, a jovem só entreviu uma forma de aliviar a tensão, já se tornando insuportável: fazer uma viagem, isto é, drogar-se. Assim como um extrato de perfume recende no ambiente quando o frasco é destampado, também da aura de Mary escaparam fragrâncias astrais, deletérias. Em menos de um segundo, 3 espíritos aproximaram-se, como que literalmente vindos do ar. Os 3, formando um grupo infeliz que havia desencarnado pelo uso excessivo de drogas, captaram, de pronto, que a jovem era toxiômana e que a irmãzinha estava carente. Confabularam. Até que enfim vamos sair do sufoco. E, sim. Mas não podemos esperar que tudo venha de bandeja, temos mais é que ajudar a irmãzinha que é viajar. E quanto mais longa for a viagem, melhor para nós. Das reflexões, passaram a ação, quase colados a Mary, iniciaram o sempre equivocado, triste e infeliz processo obsessivo de indução mental. Disse um deles: linda garota, com essa tristeza toda você não vai longe. É preciso ver o céu, ficar nas nuvens, longe de tantas coisas ruins que atormentam. Logo um segundo espírito incentivou: você sabe, querida, e sabe melhor que todo mundo, que só há um meio de sufocar as mágoas, relaxar, mandar a tensão embora, flutuar no longo êxtase. O terceiro, conclusivo: só dessa vez, só mais uma vez. Isso mesmo, só uma vez. Você sabe onde mora a felicidade. É só ir lá buscar sua parte. Mas vá logo, que o relógio não pare e as mágoas esticam as horas. Impressionante fenômeno espiritual aquele, absolutamente sem ver e sem ouvir quem lhe falava. Mera assimilou palavra por palavra, pensamento por pensamento, de tudo quanto lhe fora sugerido. Nos trâmites invariáveis da lei de sintonia, que tanto são percorridos pelos bons quanto pelos maus propósitos, a jovem, sem pronunciar uma única palavra, também falou com os visitantes do além, os quais não conhecia. Sim, sim, é preciso fugir dessa triste realidade. No mesmo instante, dirigiu-se a um telefone público, fez uma ligação e em menos de uma hora 2 motociclistas se apresentaram, trazendo-lhe uma encomenda. Ávida, Mary foi ao encontro dos dois. Que bom que vocês vieram. Trouxeram. Sim, mas, o que estão esperando para me entregar? O chefe quer que você, primeiro, pague o que ficou devendo, 11.000. Oh, não. Agora, não. Não façam isso comigo. Estou no meio de uma crise e,
Se não zoar logo, fico doente, vou ao desespero. Sei lá. Faço alguma bobagem. Ou me levam de volta para a clínica. Nada disso, mocinha. Pegue seu cartão e vamos ao banco sacar algum. Depois, veremos o que se pode fazer. Foram à agência bancária e Mary, com alegria, viu que sua mesada fora depositada automaticamente. Sacou o limite máximo possível e entregou aos motociclistas, que, só então, lhe entregaram 3 envelopes, contendo cocaína em pó. Levem-me para casa, por favor. Estou sem condução. Não será prudente, seu irmão é muito chato e não colabora. Se formos vistos juntos, vai complicar. Ao deixar Mary, advertiram. Você está devendo e, se não pagar, não será mais atendida. E é bom ficar sabendo que não vai adiantar procurar outra fonte, pois estaremos vigiando dia e noite. Como sabe, a paciência e a assistência social não fazem parte das nossas qualidades e, por isso, você tem uma semana de prazo para saldar seus débitos. Mas eu não conseguirei esse dinheiro todo de uma vez. Sempre paguei o que pude. Agora papai está doente e minha mãe não me ajuda, nem meu irmão. Se vocês me negarem, vou ficar desesperada e aí será ruim para todo mundo. Antes de vocês me prejudicarem, apronto uma boa. Não duvidem. Você é quem sabe, querida. Adoramos suas ameaças. Os 3 espíritos, que não haviam deixado, assopraram-lhe uma ideia. Não discuta com quem ajuda. Se o seu problema é com sua mãe e seu irmão, é lá que você deve buscar a solução. Mary ouviu o conselho. Abrandou junto aos 2 rapazes. Estou nervosa com tanta coisa ruim à minha volta. Darei um jeito, assim é que se fala, doçura. Uma semana, hein? Sem poder resistir à urgência, Mary entrou num restaurante e, pedindo algo para disfarçar, ali mesmo se drogou com uma dose. Algo vaga das ideias, foi até seu apartamento, trancou-se e, com o restante da droga, pensando que era para ser, consumiu-o. Na verdade, não se poderá afirmar que Mary não passou de agente passiva, eis que seus acompanhantes invisíveis, em ânsia incontida, quase arrancavam de seu hálito, por aspiração boca a boca, uma nuvem invisível para encarnados, mas para eles esfumaçada, quase pastosa, quente, que dali se volava, sorvendo-a com sofreguidão vampiresca. Nos seus desdobramentos espirituais, perambulando pelas trevoças regiões umbralinas, Dante Alighieri, 1265 a 1321, entreviu cenas terríveis de espíritos sofredores em desvairo, registrando-os na visão que teve ao atravessar os 9 círculos do inferno, no imortal clássico da literatura Divina Comédia. Mas ali, a cena à vista do plano espiritual, inacreditável consórcio da jovem a dividir o corrosivo fulgor energético da droga com personagens viciados, desencarnados, poderia perfeitamente se enquadrar no texto do imortal poeta e escritor italiano, talvez com os personagens de agora exibindo algo ainda mais espantoso, terrivelmente infeliz. Dormiu algum tempo e depois retornou à casa dos pais, procurando manter-se estabilizada, de forma a não dar a perceber que havia se drogado há poucas horas. Luísa, ao telefone, falava com Angelina, avó de Mary. Mãe, a senhora não precisa vir morar aqui, é só até nós conseguirmos resolver essa questão. A interlocutora por certo concordou, pois Luísa despediu-se. Vou pedir para o Marcelo ir buscá-la amanhã cedo. Arrume algumas coisas suas, pois até eu irei sair do hospital, a senhora precisa ficar aqui. Até amanhã. Vovó vem morar aqui? Foi bom você voltar, querida, pois precisamos ter uma conversa muito séria. E, mãe, não me venha com sermões, pois não aguento mais suas ideias quadradas. Meu mundo é outro. Mais redondo, mais feliz. Sem as suas caretices. Mary, não quero saber do seu mundo. No momento estamos no meio de uma tempestade, com seu pai em perigo de vida. Não é ajuizado falar em mundo redondo ou quadrado. Há uma realidade da qual você não pode fugir. Tornou-se escrava das drogas e só conseguirá libertar-se com ajuda especializada. Respirou fundo e sentenciou,
O que quero dizer é que você precisa voltar para a clínica, e quanto antes melhor, nem morta. O que a senhora pensa que eu senti quando a senhora me levou para lá, aproveitando que eu estava meio desacordada? Quando despertei, senti-me uma prisioneira, julgada e condenada. E qual foi o meu crime? Exasperando-se e dando vazão à revolta que súbito a visitou pelas lembranças do passado, explodiu de vez. Odeio aquela clínica, esta casa, odeio você e sua beleza. Correu para o quarto, onde se trancou. Nem seriam necessários profundos conhecimentos de psicologia para se depreender daquele desabafo que, na raiz das infelicidades, do desajuste familiar, das frustrações todas de Mary, tudo desaguando na toxicomania, estava a inveja, orquestrando os desencontros da personalidade. A simples menção da palavra beleza, Luísa deixou-se envolver pela imagem que o espelho lhe ofertava, no mínimo, a cada 10 minutos, pois esse era o tempo máximo que conseguia ficar sem se mirar. Sim, sabia-se bela. Esplendorosamente bela. E esse seu patrimônio não o dividia com ninguém. Aliás, nem era preciso pensar em divisão ou subtração, pois se Deus assim a fizera, ladrão algum lhe roubaria o que a natureza lhe doara com tanta generosidade. Luísa só vivia o momento presente, passado e futuro jamais fizeram parte de suas reflexões. O agora era seu senhor absoluto, exigindo-lhe prolongados estágios no salão de beleza que instalara no próprio lar. Era ali que, diariamente, passava a maior parte do tempo, metade com esteticistas contratadas e a outra metade sozinha, mirando-se, embevecida ante a própria imagem, de corpo inteiro, que reproduziam os vários espelhos ali instalados. A sós na grande sala, remoendo o frio tratamento da filha, veio-lhe a lembrança sua momentaneamente esquecida beleza invulgar. Correu para os espelhos que na sua casa havia por toda parte. Mirando-se, percebeu alguns ligeiros, muito ligeiros traços, diferentes, fruto das preocupações dos últimos dias. Preocupada com a chegada do novo tom à sua face, olhou a penteadeira e viu uma Bíblia. Num gesto deslembrado por anos, abriu-a ao acaso e leu: Aonde foi teu querido, ó mais bela entre as mulheres? O trecho referido consta de O Cântico dos Cânticos. Intensa vaidade veio se somar ao culto à sua beleza, que Luísa permanentemente vivia a celebrar. Esqueceu-se das ofensas de Mary. De todas as provas por que passa o espírito, quando enfeixado de vestes físicas femininas, podemos afirmar que a beleza constitui aquela que mais vem reprovando criaturas submetidas aos testes morais que dela decorrem. Três Marias interpretam, melhor com a própria vida, aquilo que queremos expor. Foram belas e a história consagrou-as não pela beleza, mas pelo muito que souberam amar. Maria, Espírito Puríssimo, o passaporte sublime de que se valeu o Mestre Jesus para nos visitar, aqui nos deixando o Evangelho qual mapa da felicidade, o reino dos céus, alcançável quando estivermos a bordo do veículo que faz esse transporte, o amor, sendo a caridade a chave da porta de entrada daquele reino. Maria Madalena, a pecadora, cuja auto-reforma, renúncia ao passado libertino, após o apoio pessoal de Jesus, livrando-a de 7 demônios espíritos obsessores, passou a segui-lo, juntamente com os 12 apóstolos. Maria Madalena, então, trocou a vida de seduções e sedições pelo amor ao próximo. Seu exemplo de arrependimento e conversão à caridade, que até os últimos dias de sua existência passou a praticar, dificilmente encontrará paralelo mais eloquente em toda a história do cristianismo. Estando com Jesus, suas lágrimas molharam os pés do Mestre, aos quais ela perfumou com o caríssimo óleo de nardo genuíno, planta aromatizante. Após derramar o óleo nos pés de Jesus, passou a beijá-los ternamente e a seguir-os enxugou com o próprio cabelo. Maria, de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, que fora curado pelo Mestre e ressuscitou, quando já era julgado morto, que se punha aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, com levo inexcedível. Três Marias, Maria, Espírito Puríssimo, Mãe de Jesus. Maria, aquela que, no dizer do Cristo, teve os pecados perdoados pelo muito que soube amar. Maria,
a irmã de Lázaro e de Marta, é de imaginar quanto amava ao Cristo e com que pureza. A ponto de Jesus dizer a Marta que Maria, a irmã dela, fizera a escolha da boa porção alimento da vida eterna. Marias, Marias. Todas belas, todas excelsas. 3 Marias. 3 estrelas, da constelação de Órion, que na harmonia e quietude do céu estrela.